Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como as redes sociais roubam a sua prosperidade e o seu dinheiro. Pois é, as redes sociais, elas são, né, por exemplo, uma extensão do que a gente pode dizer como evolução tecnológica. Antes a gente não tinha isso, né? O pessoal costuma falar, né? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha YouTube. Tinha, sempre teve. O que na verdade não tinha do jeito que a gente tem hoje é um aparelhinho, né, que você usa, mas tinha uma televisão, né? Tinha grupos sociais. Tinham, por exemplo, formas que nós interagíamos e sempre, né, sempre vamos falar, estivemos em grupos, né? Independente se era virtual ou não. A forma de conversar mudou, mas ao mesmo tempo é o mesmo ser humano. Você já parou para pensar nisso? Vamos usar um pouco de filosofia, até para você entender um pouco por que eu vou falar sobre isso. Porque como que isso está roubando a prosperidade e o dinheiro. As pessoas hoje, elas não pensam sobre esses argumentos, esses pontos que eu já falei para você. Elas acham que as redes sociais são diferentes. Não são diferentes. São as mesmas pessoas que, se você olhasse de frente um para as outras, não falariam certas coisas. Certo? E tem um respeito. E as pessoas hoje falam, porque as pessoas perderam o respeito. Não é que perderam o respeito, elas não pisam no chão, não usam o elemento terra para entender que aquilo é só um ambiente virtual. É a mesma coisa se nós estivéssemos um na frente do outro. Mas aí o que acontece na maior parte das vezes? As pessoas, elas não estão usando a cognição, o raciocínio lógico para tomar as decisões. E aí nós temos um problema. A partir do momento que, na verdade, as pessoas elas tomam decisões reativas, e é isso que está acontecendo hoje nas redes sociais, as pessoas querem dar opinião sobre tudo e todos, não sendo especialistas sobre o que elas estudam. Né? As pessoas não estudam. Na maior parte das vezes, as pessoas que estão dando opinião na internet, elas não sabem nada, mas todo mundo vira especialista quando acontece alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Todo mundo se diz, não, mas eu vi no Google e é isso aqui. Então, o problema que a gente vê hoje não é um problema das redes sociais em si, mas é como as pessoas deixaram de pensar. É essa grande vamos falar, indagação que a gente tem hoje. Por isso que a filosofia, né, a gente tem vários podcasts e vídeos falando sobre filosofia, sobre Platão, Aristóteles, Sócrates aqui. Até filosofia também oriental, a gente fala de Lao Tse, a gente fala de Confúcio, para te ajudar a pensar a filosofia das antigas civilizações, até mesmo, né, de antes de Kemet, Anunnaki, para você o quê? Atlântida, para você começar a pensar que você está no piloto automático. Estando no piloto automático, vão ser 5 critérios aqui que eu vou falar para você que vão poder prejudicar e roubar sua prosperidade e seu dinheiro. O primeiro deles é comparação. As redes sociais te fazem comparar com outras pessoas, porque você começa a ver o lugar que a pessoa viajou. Nossa, eu queria viajar para aqui. Às vezes começa como algo, tá tudo bem, né? Eu queria viajar para lá. Mas a partir do momento que, na verdade, isso se torna danoso, nossa, eu não viajo para lá, então eu não sou feliz. Aí isso é um problema. Se você acha que o destino de viagem de uma pessoa é mais importante do que a sua própria vida, o que acontece com você? Você deixa de dar valor ao seu e começa o que? A ver o verde da grama do vizinho. Psicologicamente falando, isso é saudável? Não. Você pode perguntar para qualquer psicólogo, psiquiatra ou mesmo qualquer terapeuta. Não vai ser natural. E a grande maioria das vezes, o que vai trazer isso? Uma frequência vibracional baixa. Você vai se tornar ansiosa. Eu só vou ser feliz se eu viajar. Né? Você vai ficar estressado. Eu não tenho tanto dinheiro para viajar. Isso é só um exemplo fictício, mas eu estou usando para a gente, didaticamente falando, explicar a comparação social. Outro critério que acontece: perda de tempo produtivo. Falta de produtividade, vamos dizer assim, né? Tem um estudo, eu me recordo, né, de RH, foi feito nos Estados Unidos, e demonstrava quanto tempo, né, por dia, de 8 horas de trabalho, quanto tempo dessas 8 horas de trabalho as pessoas passam trabalhando, de verdade, realidade, sabe? E aí, no caso, diagnosticou-se que basicamente por dia as pessoas ficam de 3 a 4 horas nas redes sociais. Então, de 8 horas de trabalho por dia, de 3 a 4 horas elas ficam nas redes sociais. Então, o que isso quer demonstrar? Que as redes sociais roubam seu tempo. Será que a rede social é você, né, que fica assim? Né? Além disso,
Quando você fica lá deslizando o seu dedo, achando que na verdade está se informando, né? Eu estou me informando, Diego. Ah, não, eu quero me desestressar, né? São vários argumentos aí bobos, né? Esdrúxulos, estúpidos que as pessoas dão, né? Estupidez tem a ver com critério de nível de consciência também, porque as pessoas gostam de se enganar e depois falam, não, eu não tenho tempo. O que acontece quando você usa o seu tempo, que é precioso, dando de graça para alguém? O que acontece? Você não usa esse tempo para você, certo? Se você não usa esse tempo para você está perdendo tempo e dando tempo para os outros. E uma das formas mais fáceis de compreender o tempo é o quê? O quanto você ganha. Se você está dando seu tempo para outra pessoa achando que vai ganhar mais dinheiro, você está o quê? Matematicamente errada. Porque você não está gerando nada de novo para você. Estou falando para você. Não, esquece os outros, esquece seu chefe, esquece a empresa, esquece sua empresa. Pense em você. Se você está dando esse tempo para uma outra pessoa, alguém vai ganhar esse tempo. Esse tempo já não é mais seu. Então você não vai ter prosperidade com esse tempo que você deu. Você não vai ter dinheiro com esse tempo que você deu. E às vezes é assim que você aprende. Na dor. Na dor de não ter mais esse tempo para você. E se você não resgatar isso, se você não ser produtivo para você, ninguém vai gerar esse dinheiro que você precisa. Ninguém vai gerar essa prosperidade que você precisa. Só depende de você. Terceiro aspecto, marketing, anúncios, né? E aí aqui você tem que ver com uma parcimônia, né? Porque basicamente tem coisas que você vai ver nas redes sociais que são positivas, são boas para você, mas passar... Assim, rede social é que nem você conversar com as pessoas. Tem momentos que você vai poder conversar, tem momentos que não. Como você vai ter que ver anúncios, às vezes, porque tem pessoas colocando seus produtos para que você veja. E tá tudo bem. Mas a partir do momento que isso é danoso, você está gastando dinheiro com coisas que você não precisa, para agradar pessoas que você não gosta, para ter coisas que na verdade não vão servir para nada, você tem um problema. Novamente, esse dinheiro que na verdade era para você utilizar, né, para você investir às vezes em uma coisa sua, nesse comportamento de compra, o que está acontecendo com você? Você está se tornando o quê? Uma pessoa consumista, uma pessoa que na verdade compra algo que não é necessário. São supérfluos. Ah, Diego, mas eu preciso disso. Tudo bem. Mas se a gente pensar, quantas vezes você comprou algo por impulso? Quantas vezes, na verdade, você tomou decisões que você se arrependeu depois? Você comprou alguma coisa e depois se arrependeu. Né? Não é natural, a gente sabe. Não adianta me enganar ou se enganar, sabe? As pessoas às vezes ficam tentando dar desculpas. Mas você sabe que no fundo, muitas vezes você comprou coisas das quais se arrependeu, pediu reembolso, teve que devolver, sabe? Porque você comprou por impulso. Além disso, outro critério, foco e distração. Né? A partir do momento... Isso tem um livro bacana, se você quiser estudar sobre isso. Tem o nosso livro aqui, né, na primeiro link da descrição, que é o livro Alquimia da Mente, que você pode adquirir. A gente vai mandar para sua casa, seu escritório, onde você estiver. Né? Basicamente, o que acontece? Quando você... tem outro livro, né, que é o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Então, o Daniel Goleman ele vai falar sobre isso também. Basicamente, o nosso foco ele fica bastante desvirtuado em relação a isso. Então, basicamente, a gente não presta muita atenção no que a gente está fazendo. E quando a gente está nas redes sociais, acontece muito isso. A gente não presta atenção no que a gente está fazendo. A gente não tem noção, por exemplo, para onde a gente está indo. E, consequentemente, quando você está deslizando, né, você está assim no seu celular, no seu smartphone, você está desfocando a sua energia, o que isso traz para você? Basicamente, mais distração. E quando você está distraído, o que acontece? Más decisões. Se você está trabalhando, você vai fazer coisa errada numa planilha financeira, você vai errar no sistema que a empresa usa. Alguma coisa vai acontecer que vai gerar uma consequência principalmente negativa na sua vida. Né? Outro critério, muito importante, é o último, se for ver dos 5 aspectos, mas vai ser um dos mais importantes, que é uma desconexão de valores verdadeiros. Então, desconexão de valores verdadeiros. As redes sociais é como se fosse uma vitrine de uma agenda de alguém. É a casa de alguém, entendeu? A rede social. Ela não é a sua casa. E basicamente, a gente vê isso, né, mas tem acontecido cada vez mais forte, uma perda o quê? Da moral, da ética. A gente fala até dos conceitos, né, em relação à própria filosofia. A gente tem um problema o quê? As pessoas sempre querendo uma validação externa. Então parece que elas não são suficientes. Elas precisam sempre de curtidas,
para dizer que elas são felizes. Elas precisam de comentários, elas precisam de seguidores, elas precisam de alguém salvando as publicações, ao invés de as pessoas serem elas mesmas. Entendeu? E aí, nesse caso, quando você se desconecta dos seus valores e começa a acreditar no externo, o que vai acontecer com você? Não vai ter prosperidade e não vai ter dinheiro, porque você não está fazendo algo que é para você. Você está fazendo para os outros. Mas no fundo, quanto mais você faz para os outros, menos você faz para você. E isso, ao longo do tempo, vai gerar o que em você? Tristeza, medo, desconexão, ressentimento, ódio, ansiedade, depressão, mais estresse. E a grande maioria das vezes você vai operar o quê? Frequência vibracional baixa. Por isso que eu falo para você, presta muita atenção, use com parcimônia as redes sociais, porque é uma ferramenta tecnológica, sim, mas ao mesmo tempo, tudo em excesso, na vida como um todo, não faz bem, tá bom? E também eu recomendo para você, se você quer reprogramar, a sua mente, adquira o nosso livro Alquimia da Mente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.